correspondência. Olha, na verdade, eu preferia sem citação nenhuma. Não, você pode usar referência de outros artigos. Não tem problema. É que não precisa ter muita referência, né, numa resenha. Mas se vocês quiserem, não tenha mais referência do que texto. Mas mesmo para quem não estiver fazendo a resenha, não precisa citar muito. Não, Não liga muito para isso. não. Deixa para citar na monografia. É. Eles podem ser autorais. Deixa eu ligar aqui o ventilador que está esquentando. Então, na aula passada, nós começamos a falar da filosofia das paixões, do Hume, e fiz uma caracterização mais ou menos geral dela, e falei sobre a relevância de um vocabulário moral para esse uso que nós temos feito da psicanálise no que concerne a fenômenos de natureza coletiva, e num certo sentido, até mesmo no que nós já temos falado sobre o humor. Nós empregamos um vocabulário moral que tem essa origem, que nós estamos interpelando, mas a clareza sobre essa origem é importante, né? Para consolidar essa imagem vocabular sobre a vida pública, sobre a vida comum. E disse a vocês que o Hume divide as paixões em diretas e indiretas. Disse a vocês que as paixões diretas concernem a prazer e dor e medo. E disse a vocês que as paixões indiretas, elas concernem a orgulho, humildade e amor e ódio. O amor e ódio, principalmente concernindo ao eu, e aquilo que se relaciona com o eu, e orgulho e humildade, o que diz respeito ao outro. Mesmo se relacionando com o eu, aquilo que parte do outro. Então, por exemplo, um grande feito de um filho costuma despertar amor, porque, pela proximidade, via de regra, o pai vê o filho como uma extensão sua, quase, né? Então ele vê como se fosse uma extensão do seu eu. Principalmente se for uma criança pequena. Uma pessoa mais adulta, um filho mais adulto, ou alguém um pouco mais distante, um primo, já é visto como um outro. E aí esse outro se sente orgulho e humildade diante de um bom feito ou de um mal feito. Tá? Então se alguém da minha família faz alguma coisa errada, eu me sinto humilhado por isso. Mas percebe, o sentimento começa nele. Concerne alguma coisa que diz respeito ao outro, que não sou eu. O que faz com que o sentimento de amor e ódio seja mais intenso do que de orgulho e humildade. Da mesma maneira que dor e prazer, medo e desejo também são sentimentos mais intensos do que o amor e o ódio, né? Isso não quer dizer que o amor e o ódio não possam, o orgulho e a humildade não possam se consolidar de modo a serem culturalmente muito importantes, mas isso vai se dar em função deles serem transformados numa crença, né? E a crença é capaz de produzir uma intensidade nova para algo que não é tão direto, né? Então, por exemplo, orgulho nacional. Orgulho nacional, para algumas pessoas, pode ser um sentimento com uma intensidade descomunal, a ponto de que as pessoas se confundem com ele em determinados períodos. Isso não se deve ao orgulho nacional enquanto um sentimento, tão somente,
mas na transformação desse sentimento numa crença, né? A crença no orgulho nacional, percebe? A crença é capaz de avivar sentimentos que já se tornaram, ou que se tornaram mais brandos. Então, eu penso que até aqui nós estamos bem, né? Eu não acredito que vocês estejam com muita dificuldade até aqui. E a partir da aula de hoje, nós vamos entrar um pouco mais na leitura do Hume, que até então eu dei um sentido geral do livro 2 do tratado dele, que chama-se Tratado da Natureza Humana. Nós vamos perceber as especificidades do conceito de simpatia para o Hume, tá? Nós já vimos a simpatia no Adam Smith, nós vamos compará-la com a do Hume, nós já fizemos um pouco isso, sem ser na aula anterior à outra, né? Em que nós lemos a correspondência e, e comentamos algumas objeções do Hume ao Adam Smith, principalmente a falta de abrangência da perspectiva do Adam Smith sobre a simpatia no que concerne a dor, né? E na aula de hoje nós vamos nos dedicar com mais atenção, então, ao texto do Hume e a especificidade da simpatia nele, né? Falando assim de maneira geral, alguma coisa que já podia ser indicada de plano, é que, eu já comentei isso antes, de como a simpatia para Adam Smith, ela concerne a toda e qualquer relação em que o eu se imagina na posição do outro. A simpatia, o conceito, ele é tão abrangente no Adam Smith que ele perde sua especificidade no que diz respeito à análise moral, né? Ou seja, é um pouco obscuro na leitura do Adam Smith saber qual seria a especialidade da simpatia. Na verdade, na filosofia dele, a especialidade nem é a questão. A questão, principalmente, é mostrar como que a simpatia é uma característica intrínseca à nossa natureza e definidora de todos os nossos sentimentos morais. Essa afirmação, né, de que a simpatia é definidora de todos os nossos sentimentos morais, parece equívoca, né? E se não é equívoca, pelo menos ela se torna tão abrangente na teoria dos sentimentos morais que ela perde a sua capacidade explicativa, né? Ou seja, tudo é simpatia, nada é simpatia. Mas, ao mesmo tempo, a leitura conjunta do Hume junto com Adam Smith nos permite, de certa maneira, recalibrar a filosofia do Adam Smith e colocá-la em um novo lugar, que talvez tenha um pouco mais de utilidade nesse nosso percurso atual de estabelecer um vocabulário moral que nos permita lidar com a psicanálise de maneira mais fluida em assuntos de natureza comum, né, pública. Isso vai ficando mais claro conforme a gente for andando. Não vou entregar o ouro assim, não. Vou guardar um pouco, fazer um pouco de suspense. Nós vamos, então, para... Cadê? A parte 2... Não, a parte 1, seção 11 do tratado. Parte 1? Deixa eu só achar aqui, só um instantinho. Referência... Uhul. Parte 1, seção 11. Do livro 2. Chamado... Seção 11, não, seção 9. Seção 9, chamada
Essas são 9 já? Não, eu quero parte... Oh, meu Deus. Eu acho que é primeiro parte 1, seção 11. Aí depois parte 2, seção 9. Ótimo, obrigado, Ian. Parte 1, seção 11, que é o Amor à Fama. Na edição de vocês, que é a edição em língua portuguesa, está na página 350, pelo menos nesse PDF que eu achei aqui, para não me obrigar a traduzir. Vamos ao parágrafo 2. O comecinho do parágrafo 2 ele diz assim: não há na natureza humana qualidade mais notável, tanto em si mesma como por suas consequências, que nossa propensão à simpatia com os outros e a receber por comunicação suas inclinações e sentimentos, por mais diferentes ou até contrários aos nossos. Aqui, nós podemos dizer que o sentido que o Adam Smith aplica e o sentimento do Hume não estão especificamente diferentes, porque a simpatia diz respeito a saber da existência do outro, né? E de alguma maneira, participar do sentimento do outro. Mais para baixo ele diz assim: ódio, ressentimento, apreço, amor, coragem, alegria, mesmo parágrafo, e melancolia, todas essas paixões eu as sinto mais por comunicação que por meu próprio temperamento e disposição natural. Um fenômeno tão notável merece nossa atenção e deve ser investigado até descobrirmos seus princípios. Se vocês repararem, e esse é um ponto fundamental para mim, é que o Hume não invoca a imaginação para falar da simpatia. Tá? A simpatia na Adam Smith concerne a eu me imaginar no lugar do outro. Isso não quer dizer que a simpatia no Hume não envolve imaginação. Evidentemente que ela envolve, ela implica imaginação. Porque tudo quanto se sente envolve imaginação. Tá? Não é possível sentir sem imaginar. Mas o que a simpatia não faz no Hume, e já nesse primeiro parágrafo, é notável, ela não faz necessariamente, não é que ela não faça, ela não faz necessariamente nos imaginar no lugar do outro. Percebe? Nós imaginamos o outro, nós imaginamos em nós mesmos algo que foi destacado pelo outro, provocado pelo outro, mas nós necessariamente não nos imaginamos na posição do outro. Não sei se para vocês fica clara essa distinção, é importante que ela fique. Tá? Digamos que Maurício ganhou um fone de ouvido ainda mais luminoso, né? E que toca uma parte da Quinta Sinfonia de Beethoven toda vez que ele coloca e começa a brilhar. Eu posso sentir alguma coisa olhando o Maurício, sentir talvez um orgulho imenso, né? Que fone de ouvido lindo eu tenho. Ou eu posso me imaginar na posição de Maurício. Percebe? Eu posso me imaginar como sendo Maurício, ganhando novos fones de ouvido e me exibindo por aí. Percebe? Parece que essas duas dinâmicas imaginativas são diferentes. Na primeira, eu sinto como coisa própria o alheio. Na segunda, eu sinto como alheio o alheio. Percebe? Porque na segunda, que é essa que o Adam Smith descreve, eu preciso me imaginar como outro. Então, nesse sentido, eu tenderia a dizer para vocês que nós já temos dois sentidos de simpatia diferentes, e um é próprio ao Adam Smith e o outro é próprio ao Hume, e eles não estão tratando da mesma coisa,
Muito embora o sentido de simpatia no Hume abranja o sentido de simpatia tal como o Adam Smith pensa, né? Ou seja, a simpatia no Hume concerne a sentir olhando para o outro, sentido primeiro. E sentido segundo, sentir se imaginando no lugar do outro. Perceberam a distinção? Ficou claro? Brandon, Rebecca. Tá. Isso é super importante. E é importante também para as consequências morais, ainda não, Maurício? Então, vou reexplicar, aproveitando a presença da Duda. Você quer falar, Maurício? Pode falar. Só para ajudar a tirar a dúvida que não ficou claro, porque normalmente quando você se coloca, seria o segundo ponto, que é sentir se colocando no lugar do outro, na verdade, tendo as características próprias suas no lugar do outro, não se imaginando ser o outro. Mas eu não entendi muito. Talvez essa segunda parte seja um pouco mais fácil de entender. Mas eu não entendi muito bem essa primeira de você... Como que você olha o outro e você sente pelo que você está vendo, mas como assim? Eu não entendi muito bem o que faz essa distinção, porque para mim dá no mesmo. Tipo, você olhar para o outro e ver o que o outro sente, talvez sentir, e se colocar no lugar do outro. Você não teria que necessariamente se colocar no lugar do outro para poder sentir, entre aspas, né, sentir ou Maurício? ter simpatia, alguma coisa Terminou? assim. Terminei. Ou eu caí? Ah, eu caí. Dá para ouvir. Acho que tem um delay dele, né, antes de cair. Acho que Até travou. até onde eu te ouvi? Eu te ouvi que você não entendia bem a diferença entre um e outro e que para você, quando eu sinto alguma coisa que acontece no outro ou quando eu me imagino no lugar no outro, é a mesma coisa. Basicamente, eu penso que deveria ser, pelo menos pensava que deveria ser assim, não consigo imaginar as duas coisas separadas. Então, pode ser que seja a mesma coisa e eu esteja delirando, tá? Eu estou investigando uma hipótese com vocês e querendo que vocês a entendam, muito embora vocês possam vir a discordar, tá? Você quer perguntar, mas eu vou tentar tornar mais claro para ver se isso faz sentido e se a gente consegue caminhar nessa direção, tá? Iago, você quer perguntar antes de eu tentar responder? Pode falar. Eu estou sentindo um pouco dessa, pelo menos me parece, essa diferença que você demonstrou aí inicialmente, pensando no ressentimento. Me parece que Hume já, na forma que você está demonstrando, o sentir, a simpatia de Hume já espelha um pouco a possibilidade do ressentimento. Enquanto que a do Adam Smith, a gente sempre falou do outro, né, mas já é um outro que é definido, né? Eu me imagino no lugar do Maurício. Eu não me imagino no lugar do outro geral, né? Ou de ninguém. O outro como ninguém. Já do Hume, pelo jeito que você está falando, é mais uma sensação que não envolve propriamente se imaginar, por exemplo, poxa, se eu tivesse esse carro, fazendo um exemplo idiota, né? Se eu tivesse esse carro, talvez eu fosse legal, as pessoas me quisessem como amigo, enfim. Pelo menos inicialmente eu já estou percebendo um pouco dessa diferença. Essa vai ser uma das consequências, se esse sentido que o Rio me dá, a simpatia, for realmente diferente do sentido que o Adam Smith dá, essa percepção que eu tenho, ela for verdadeira, uma das consequências é justamente essa, porque, muito embora a maneira como ele compreenda a simpatia abranja o sentido em que
o ressentimento está em questão, né? Essa coisa da inveja e esse sentimento, o nosso sentimento estejam em questão, é como se ele estivesse dizendo que isso não extingue a moralidade como um todo. Ou seja, existe uma certa dinâmica da moralidade que não concerne a esse conjunto de questões que se deve a uma espécie de inveja da vitalidade do outro, né? Que é o que acontece o que o Hume descreve, o que o Nietzsche descreve, por exemplo, na Genealogia da Moral, né? Mas vamos lá. Quando a gente lê o Adam Smith, um dos exemplos que ele dá é a pessoa com uma doença no braço, em que a gente sente no nosso braço aquela doença, né? O Adam Smith descreve esse movimento como se nós nos colocássemos no lugar do outro e sentíssemos essa doença. Nos colocássemos ali e sentíssemos aquela doença. Me parece que esse é o movimento pelo qual nós nos colocamos, pelo qual nós sentimos o lugar do outro, é nos imaginando como o outro, mas o que parece que o Hume quer indicar é que há também uma dinâmica pela qual nós sentimos o do outro sem nos colocar no lugar do outro. E ela se derivaria, por exemplo, nesse exemplo, quando eu vejo uma ferida e ao invés de me imaginar como uma pessoa com uma ferida, eu simplesmente sinto algo relacionado àquela ferida. Percebe? Eu sinto doer, muito embora eu não me coloque com aquelas características num outro lugar que não o meu. Percebe? Imaginativamente. Ou seja, se eu vejo uma pessoa pobre com uma ferida, eu não me imagino como sendo uma pessoa pobre que estava naquela situação e que tinha uma ferida no braço e por isso sofreria. Uma das consequências práticas dessa separação, para tentar ficar mais claro, concerneria a dúvida, né? Quando eu sinto em mim a dor do outro e não me imagino no lugar do outro, eu não consigo duvidar da dor que o outro está sentindo. Percebe? A dor que o outro está sentindo ela é evidente para mim. Porque eu nem sequer penso o outro como o outro. O outro serve um pouco como um mnemônico, um índice para eu lembrar que sinto. Nem concerne propriamente para eu lembrar que eu sou eu e eu sinto. Eu simplesmente me coloco disponível ao que eu sinto, né? Ao que sinto, mesmo sem eu. E nessa dinâmica, eu não duvido, né? Eu só olho para o outro e digo, há dor, há sofrimento. E posso até mesmo sentir em mim, mas o que é mais importante, nesse caso, é a admissão de que há sofrimento e outros sofrem. Eu sofro, outros sofrem. Porque eu sofro, os outros sofrem. Porque os outros sofrem, eu sofro. Percebe? Na outra dinâmica, que seria a dinâmica imaginativa, que concerne ao sentido que eu acho que o Adam Smith está querendo abranger, eu me imagino no lugar do outro, e nesse sentido, por mais que eu possa aderir à dor do outro, a dor do outro é passível de dúvida. Percebe? Será que está realmente doendo? Será que realmente é ruim? Será que essa dor ela é verdadeiramente tão intensa? Deve ser tão ruim, mas talvez não seja tão ruim. Percebe? Porque quando eu imagino o outro, eu imagino, é passível de ser até julgado, perfeitamente. Porque quando eu me imagino no lugar do outro, eu me imagino como alguém que pode dissimular a própria dor. Porque o lugar do outro também é o lugar de sentimentos, que eu posso sentir, mas o lugar do outro também é o lugar da dissimulação. Percebe? De tal maneira que me pareceria diferente sentir como meu, sentir em mim, nem como meu, talvez o possessivo nos engane. Sentir em mim uma dor
alheia, ou me imaginar sentindo uma dor de outrem, percebe? Na primeira, parece que a dinâmica ela é mais direta, e na segunda, a dinâmica é mais indireta, e muito embora a imaginação esteja nas duas, na segunda, a imaginação precisou imaginar um outro, que não está presente, pelo menos nos contornos todos dados, no primeiro exemplo, na primeira concepção de simpatia. Se fica mais difícil na vida adulta, talvez fique mais claro fabulando, né, imaginando, produzindo um experimento mental na relação entre a mãe e o bebê. Né? Uma dor num bebê recém-nascido, né, digamos que esteja tudo bem, né? E a mãe tem uma identificação muito forte com o bebê, não está deprimida nem nada. E uma dor no recém-nascido, ela não sente essa dor se imaginando no lugar do recém-nascido. Ela sente essa dor nela, né? De tal maneira que se o recém-nascido morre, ela se sente morrendo, uma certa dimensão. Ela não sente a morte, mas ela sente morte nela. Não como a morte do outro, mas como uma morte de parte dela. Inclusive, a linguagem, em alguns momentos, usa esse tipo de construção, né? Uma parte de mim morreu. Pode ser que, na maior parte das circunstâncias em que esse tipo de expressão é utilizada, se tem um uso metafórico. Mas eu creio que, numa parte dessas dimensões, quando se diz uma parte de mim morreu, haja um uso denotativo. Realmente se sente que uma parte de si morreu, dependendo do grau de proximidade que se tem com essa pessoa. Então, nós teríamos dois sentidos para a simpatia. Um sentido, sentir em si o alheio, e o segundo, que é sentir em si, imaginando-se no lugar do outro. Numa maneira de sentir, a primeira, né? Eu não consigo tergiversar, não consigo duvidar, eu simplesmente aceito a dor ali. Na segunda, eu consigo tergiversar, consigo duvidar, porque está implicado no ato de me imaginar no lugar do outro um componente intrínseco ao lugar do outro, que é a dissimulação. Percebe? Porque o que é o outro? O outro é aquele que sente, mas o outro também é aquele que sente e esconde seus sentimentos. Percebe? Quando eu me imagino no lugar do outro, eu me imagino como aquele que pode esconder seus sentimentos, mostrando a dor que tem de maneira proporcional ou desproporcional. Então eu vejo o mendigo, sinto dor, sinto desamparo, simpatia no primeiro sentido. Eu vejo o mendigo e penso, nossa, como seria ruim se eu fosse um mendigo e não tivesse nada para comer. Simpatia no segundo sentido. Percebe? Na segunda, existe a construção de um personagem, se você quiser, que é o outro. Na primeira, não há construção de um personagem. É uma relação não mediada por uma função dramatúrgica, por uma função de personagem. Não existe o outro. Eu sequer tematizo o outro. É simplesmente o alheio. Fez mais sentido, Maurício? Na verdade, eu tava pensando meio invertido as coisas, né? Mas fez mais sentido essa relação direta, né? Um caso seria uma relação direta com o que se sente, né? O outro não importa. Na verdade, o outro importa. Na verdade, o outro importa. Mas o outro importa apenas como um disparador da presença da dor fora de mim. Percebe? Não importa muito
quem é essa pessoa, no sentido mais forte, mais intenso, é claro que existem variações disso, nós vamos trabalhar isso mais para frente. Mas no que diz respeito à dinâmica mais intensa, que é justamente aquela que se separa do sentido dado por Adam Smith, aquilo que se sente não tem um personagem, não tem uma história, não tem bem um contexto, não tem bem uma trajetória, não tem bem uma cultura. Mas não sou eu. Percebe? E a maneira mais forte, né, uma vez que quando eu digo não sou eu estou me fabulando, né, imaginando quem sou eu diria simplesmente algo alheio. Percebe? Existe dor além da minha dor. Esse é o ponto. É como se eu pudesse dizer que existe dor além da minha dor antes da dor que é alheia se tornar a dor de alguém. Percebe? É claro que essa dor vai se tornar, em algum momento, dor de alguém. E aí um segundo sentido de simpatia vai se dar. Mas no primeiro, não. No primeiro, é uma dor alheia, que seja lá de quem for, é do outro. Por mais que seja de alguém, né? Por mais que ela seja de alguém. E o que faz... Isso não quer dizer que ela é intensa na sua especificidade. Mas isso não quer dizer que ela seja mais forte do que a dor da simpatia quando eu me imagino no lugar do outro. Só que a única função que me parece que ela tem, que é uma função importantíssima, é uma função de evidência cognitiva de algo que em algum momento vai se tornar o outro do ponto de vista imaginativo. Percebe? Ou seja, existe uma evidência cognitiva de que nem toda dor é minha. Percebe? E isso, para o fundamento da moralidade, é fundamental. Isso não quer dizer que a moralidade se dê toda nos termos de imaginar-se no lugar do outro. Muito embora a maior parte da importância da moralidade concerne justamente a isso, se imaginar no lugar do outro. Ou para seguir a proposição cristã, não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça consigo, né? Boa parte da moralidade concerne isso, né? Você não fazer com o outro o que você não quer que façam com você. Mas existe um fundamento para a moralidade que está aquém disso, ou além disso, que concerne ao fato de que, a despeito de eu não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo, há dor que não minha. Percebe? Porque isso tem uma consequência importante. Porque uma vez que há dor que não minha, mas a dor ainda não tem um portador, esse portador não simula. Não simula mais dor do que sente, também não simula menos dor do que sente. Porque para essa proposição, não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo, eu preciso imaginar o que o outro está sentindo. E a imaginação que eu faço acerca da dissimulação conta. Se é alguém que eu sei que faz corpo mole danado e não quer trabalhar, eu não me incomodo de trabalhar. Então eu posso fazer com ele, percebe? Botar ele para trabalhar, mesmo que ele pareça estar sofrendo com isso. Ele está fazendo corpo mole, está dissimulando. Porque a dissimulação faz parte, né? Talvez nada seja mais característico da nossa natureza do que a dissimulação, né? Percebe? Há muito que nós podemos exigir dos outros, contando com o fato de que há dissimulação. E ainda assim nos preocuparmos com a dor do outro, nos imaginando no lugar do outro, né? Percebe? Nós podemos ser exigentes com os outros, nos imaginando no lugar deles, sabendo que parte daquilo que eles manifestam é exagerado ou não é, ou minimiza o que ele realmente está sofrendo, né? Isso importa na nossa relação com os outros. Mas não é isso que me parece ser o fundamental para o início da moralidade. Para o início da moralidade, não importa
quem é o outro ou me sentir no lugar do outro. Me importa que há dor que não minha. Porque se há dor que não minha, não sou só eu que importo. A outra coisa que importa, que é um não eu. Percebe? E que pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode vir a ser, né? Pode ser imaginado enquanto um animal, pode ser imaginado como uma pessoa, pode ser imaginado como uma árvore. Aí vai depender o grau de disponibilidade panpsiquista que você tiver. Né? Se tiver pouca, né, você se imagina pouco no lugar de coisas inanimadas, mas vai que você imagina muito. Né? Mas a simpatia, no sentido humeano, parece ser o fundamental para o início de uma concepção de moralidade baseada na experiência. Ou seja, é preciso que haja uma dor que não seja minha, da qual eu não duvido. Porque da minha, eu não duvido. Você duvida que você está sentindo dor de dente? Você pode até ser bem budista e dizer, eu não sou a minha dor de dente, a dor de dente é psicológica, eu preciso abstrair da minha dor. Você pode até fazer movimentos espirituais a ponto de minimizar essa dor em você. Mas que você não duvida de que está sentindo dor, você não duvida. Você pode duvidar se está sofrendo. E o sofrimento como uma decantação e uma cristalização da dor, que pode, às vezes, ser muito maior do que a dor, no que diz respeito ao que provoca. Mas você pode duvidar do sofrimento, mas você não duvida de que está sentindo dor. Você pode duvidar de se aquela dor... Você pode achar que aquela dor não é muita dor. Mas você não duvidou dela, né? Se alguém for te espetar para dar uma vacina, mesmo que doa muito pouco, para falar em termos de Coronavac, mesmo que doa muito pouco, você não duvidou que você tomou a agulhinha. Percebe? Porque aquilo não se deu nos termos da sua relação entre o eu e o outro. Percebeu? Fez mais sentido? Tá. Então, vou continuar no texto. Estou na página 351, para Duda e Dai, que chegaram depois. Aí ele diz assim: quando um afeto se transmite por simpatia, nós, a princípio, o conhecemos apenas por seus efeitos e pelos signos externos, presentes na expressão do rosto ou nas palavras, e que deles nos fornecem uma ideia. Essa ideia imediatamente se converte em uma impressão, adquirindo um tal grau de força e vividez que acaba por se transformar na própria paixão, produzindo uma emoção equivalente a qualquer afeto original. Por mais instantânea que possa ser essa transformação da ideia em uma impressão, ela procede de certas considerações e reflexões que não escaparão ao exame rigoroso do filósofo, embora possam escapar à pessoa mesmo. Então, voltando para a nossa distinção, né? O Hume, por exemplo, quando ele fala sobre a experiência, não sobre as paixões especificamente, mas quando ele fala sobre a experiência, no livro 1, ele diz que a experiência, ela basicamente se dá pela dinâmica entre impressões e ideias. Tá? Impressões, sensações muito intensas, e ideias, sensações menos intensas. Impressões, sensações que não conseguem ser associadas a outras, porque não são ideias, e ideias, sensações que, porque mais tênues, conseguem ser associadas com outras. Então, por exemplo, eu não consigo associar a impressão da tela com nada, eu simplesmente sinto. Mas eu consigo associar a ideia da tela com o rosa do Avatar da Rebeca Neves. E imaginar, na minha cabeça, a minha tela toda cor-de-rosa.
Mas essa tela toda cor-de-rosa que eu imaginei na minha cabeça, ela não é tão intensa quanto o rosa do avatar da Rebeca Neves na minha frente. Percebe? Esse que eu não consigo associar com nada, porque ele é apenas uma impressão. Ficou claro até aqui? Maurício. Maurício hoje é o dubitoso. Ficou claro? A princípio, sim. Tá. Eu posso dar outros exemplos, né? Eu passo a mão no pelo de um cachorro. Eu não consigo associar o que eu estou sentindo com nada, conforme eu estou passando a mão no pelo do cachorro. Mas quando eu paro de passar a mão no pelo do cachorro, eu posso imaginar um tapete que tem a mesma textura. Percebe? E aí eu associei a ideia da textura do pelo do cachorro com a ideia de tapete. Mas enquanto eu passo a mão no pelo do cachorro, eu simplesmente tenho a sensação do pelo do cachorro. Percebem? Eu poderia até fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ter a impressão do pelo do cachorro e logo depois, enquanto eu estou passando a mão no pelo do cachorro, imaginar um tapete com a mesma textura. Mas já seriam duas operações cognitivas diferentes. A impressão e a associação entre duas ideias. Fez sentido? Então tá. O que o Hume está dizendo é que quando nós temos simpatia, nós olhamos alguma coisa que provoca uma ideia em nós, mas lidamos com essa ideia como se fosse forte como uma impressão. Ou seja, eu olho o seu rosto e vejo sofrimento nele. Não tô dando uma de Walter Mercado lendo sua sorte, não. É só para dar o exemplo. Eu olho o seu rosto, vejo sofrimento no seu rosto. Eu vejo felicidade no seu rosto. Mas sofrimento é melhor porque é mais dramático. Eu vejo sofrimento no seu rosto. Ao invés de me imaginar no seu lugar, eu dou a essa ideia a intensidade de alguma coisa que eu sinto imediatamente. Então, ao invés de imaginar-me sofrendo, eu sinto sofrimento, eu sinto dor. É claro que eu posso, se eu te conheço, e eu posso fazer as duas coisas, uma depois da outra. Eu posso até fazer a segunda por causa da primeira. Eu olho para você, sinto dor. E aí, porque sinto dor, me imagino no seu lugar. E aí sinto dor de novo. Sinto uma outra dor. Percebe? Eu posso fazer uma coisa depois da outra. Eu olho para você, não consigo duvidar que você sofre. E aí me coloco no seu lugar e sinto como se eu como se eu estivesse no seu lugar. E aí, mesmo podendo duvidar, eu não duvido. Porque é tão forte que eu, mesmo podendo, porque eu me imaginei no seu lugar, eu não duvido. Eu sinto a sua dor me imaginando como você. Duas operações diferentes. A operação cognitiva que o Hume descreve, que realiza algo parecido com a simpatia, mas num outro âmbito, é a crença. Porque a crença, ela é uma ideia também, né? Mas não é uma impressão de reflexão, não é uma paixão, não é um sentimento, né? Mas a crença é uma ideia consolidada, com a qual eu lido com uma intensidade assemelhada a uma impressão. Então, o melhor exemplo, que é sempre o exemplo mais exagerado, é o exemplo do crédulo e Deus, né? Tem pessoas que são tão crédulas que elas sentem a presença de Deus mais forte do que a presença de uma outra pessoa na frente dela, né? Ela se sente protegida
como se houvesse realmente uma presença que ela não está vendo, da qual ela não tem impressão. Ou seja, Deus é uma ideia e ela confere a Deus uma intensidade tal que é como se Deus fosse alguma coisa que ela tivesse na frente dos órgãos de sentido dela. E ela projeta a presença de Deus naquele lugar. Percebem? São duas operações cognitivas que Hume conclama como tendo essa capacidade ímpar. Né? A que funda a moralidade e a que funda as crenças. A simpatia e as crenças. As crenças e as simpatias com ideias diferentes, porque não é o mesmo tipo de ideia, né? Numa são sentimentos e sensações, e na outra são imagens consolidadas, né? Nas duas, nós transferimos uma intensidade de algo presente para algo que não necessariamente está presente. Né? No caso da simpatia, é mais fácil, porque o rosto sofrido está ali, sofrível está ali, né, na minha frente. A simpatia, no sentido do Rio, demanda isso. Eu preciso ter a imagem na minha frente. Eu preciso ter a fotografia, eu preciso ter o quadro, eu preciso ter o rostinho, eu preciso... Né? Não basta eu evocar como acontece numa ideia, como é que pode se tornar uma crença. Eu preciso estar diante da coisa, diante da obra de arte, diante da imagem, diante da pessoa, ou diante do animal, ou diante da... A simpatia demanda esse diante. Então, por isso ele diz, essa ideia imediatamente se converte em uma impressão. Tá bem? Ficou claro? Ficou? Rebeca, Brandon, Iargo, Diana? Sim. Tá. Então, vamos seguir um pouco mais. Parágrafo 5, ele diz assim, ora, é óbvio que a natureza preservou uma grande semelhança entre todas as criaturas humanas. E qualquer paixão ou princípio que observemos nas outras pessoas pode encontrar em algum grau um paralelo em nós mesmos. É isso que permite que haja simpatia, no sentido humeano, e é isso que permite que haja simpatia também no sentido do Smith, que é um sentido que a simpatia no Hume abrange. Tá? Mas a simpatia, na moralidade do Hume, o sentido daquilo que o Smith chama de simpatia é mais da ordem do altruísmo. Né? O altruísmo consegue isso, né? Você se imaginar no lugar do outro. Né? Você pode ser uma pessoa muito sensível, mas não ser altruísta. Né? Sofrer muito que os outros estão sofrendo, mas não se colocar no lugar do outro. Né? E aí nós poderíamos evocar formas de julgamento diferentes essas disposições. Né? Mas, no fim, para o Hilbe, todo mundo é capaz de simpatia e para o Smith, todo mundo é capaz de se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho uma facilidade em entender o enunciado do Hume. Acho que realmente todo mundo é capaz de todo mundo sente simpatia, todo mundo reconhece que a dor é algo externo, mas eu tenho dificuldade de reconhecer o enunciado smithiano, ou a abrangência da moralidade com relação ao altruísmo. Não sei se todo mundo é capaz de altruísmo. Né? Acho que algumas pessoas são incapazes de se imaginarem no lugar do outro. Né? E isso pode ter consequências positivas ou negativas. Né? Via de regra, mais negativas. Né? Vamos lá. Ele diz assim,
Parágrafo 5. Ah, eu já li. Uma outra característica, no parágrafo 6, uma outra característica que é importante para o Hume sobre a simpatia é que a simpatia ela é dependente de relações, né? Como as relações nós temos, mais simpatia nós sentimos. E eu tenderia a acreditar que uma certa migração entre um primeiro sentido de simpatia por um segundo sentido de simpatia, ou da simpatia para o altruísmo, né? Vou chamar a simpatia no Smith agora de altruísmo, né? Concerne a proliferação do número de relações. O que ele entende por relações? Compartilhamento de coisas. Ter tido a mesma educação, mesmo costume, a mesma língua, sei lá, morar no mesmo bairro, ter estudado na mesma escola, ter feito a mesma faculdade, ter a mesma cor da pele, percebe? Ter a mesma orientação sexual, tem uma série de elementos que produzem um maior número de relações. Quanto maior o número de relações, mais fácil é se imaginar no lugar do outro. Mas tendo uma relação simples, que é a mero reconhecimento de que se é parecido, já é suficiente para ter simpatia. E não altruísmo. O altruísmo demanda um número cada vez maior de relações. Então, por exemplo, você vai para a China, e aí você encontra, sei lá, uma pessoa cadavérica sentada no meio da praça. E aí você sente uma coisa na tripa. Essa não é uma expressão muito técnica, mas vamos ficar com ela. Você sente um nó nas tripas. E, nossa, que dor. E aí chega o chinês e te explica, não fica preocupado, ele é um monge. Ele não come há 20 e tantos anos, e ele fica cantando mantras, e isso é o que de superior qualquer ser humano consegue ficar. Você não deve sentir esse nó nas tripas, você deve ficar feliz por ele. Se imagina sendo capaz de realizar uma provação que nenhum outro ser humano seria capaz. Apenas com a força do seu pensamento. Aí você pensa, uau, que legal, não estou mais sentindo dor, estou me sentindo super feliz por ele. Percebe? Por que você começou a se sentir super feliz por ele? Porque começaram a produzir-se novas relações. Eu entendo religiosidade também, eu entendo meditação também, eu entendo sacrifício também. Ou eu posso ter uma saída um pouco mais, como a Nietzsche descreve, sentir uma inveja descomunal, como ele ousa ser um ser humano capaz de tantas provações e eu, no máximo, consigo ficar uma semana sem comer Big Mac. É claro que isso é uma cultura inferior e ele precisa aprender as virtudes do capitalismo e de ficar bem rechonchudo comendo batatas fritas e biscoitos recheados, percebe? Poderia ter uma saída ressentida. Mas tanto numa quanto na outra, demandou-se uma operação imaginativa em que eu me coloquei no lugar do outro e eu só fui capaz de fazê-lo pela proliferação das relações. Perceberam? Entenderam? Sim, não? Tá. Então, parágrafo 7. Ele diz assim: a ideia vívida de um objeto sempre se aproxima. Lendo o trecho assim pode parecer meio obscuro, eu estou explicando, né? Para vocês compreenderem melhor no sentido mais abrangente da ideia e poderem relacionar com o que a gente viu até agora sobre psicanálise. Mas, claro que se vocês já leram o texto de maneira mais completa, fica menos obscuro, né? A ideia vívida de um objeto sempre se aproxima de sua impressão.
E certamente podemos sentir mal-estar e dor pela mera força da imaginação e até mesmo tornar real uma doença de tanto pensar nela, né? O Hume está dizendo mecanismos pelos quais a imaginação é capaz de tornar presente em nós algo alheio, até mesmo patologicamente, né? Ou seja, nós podemos nos imaginar no lugar do outro e adoecermos de nos imaginarmos com muita obstinação no lugar do outro, né? Eu imagino que a mera simpatia, no sentido humeano, estou dizendo mera porque ela tem um grau ela tem um grau de intensidade descomunal, mas ela concerne a um número menor de acontecimentos, né? Ou se ela concerne aos acontecimentos como um todo, ela concerne uma dinâmica imaginativa mais intensa, né? A simpatia tem uma dinâmica imaginativa mais intensa, mas menos desenvolvida, menos particularizada, né? Ela tem menos eventos ficcionalizados, né? A simpatia é mais intensidade pura e o altruísmo ele é mais ficcionalizado, ele tem maior número de eventos, né? Então eu tenho alguma dificuldade de nos imaginar adoecendo por simpatia, pura e simples. Mas é a simpatia, pura e simples, que nos permite o altruísmo. Não há altruísmo sem simpatia. E o altruísmo me parece ser alguma coisa que permite que nós adoeçamos em nos colocar no lugar do outro, né? Tanto no sentido de um altruísmo generoso, como também numa espécie de altruísmo egoísta, né? Eu consigo imaginar um altruísmo egoísta, por mais que as duas expressões sejam contraditórias, né? Como, por exemplo, quando eu me coloco no lugar do outro por uma espécie de sentimento de superioridade que o outro tem com relação à humanidade, por exemplo. E aí adoeço junto com o outro. É uma maneira de ser altruísta de uma maneira egoísta, né? Porque nós somos quem somos e temos as características que temos, nós adoecemos. Sendo que esse sentido inicial se deu no outro, e não em mim. Parágrafo 8. Está claro até aqui? Parágrafo 8. De fato, é evidente que quando simpatizamos com as paixões e sentimentos alheios, de início esses movimentos aparecem em nossa mente como meras ideias. E nós os concebemos como pertencendo a uma outra pessoa, assim como concebemos qualquer outro fato. Também é evidente que as ideias dos afetos alheios se convertem nas próprias impressões que elas representam, e que as paixões nascem em conformidade com as imagens que delas formamos. Tudo isso é objeto de mais clara experiência e não depende de nenhuma hipótese da filosofia. A esta ciência só cabe explicar os fenômenos, embora ao mesmo tempo devamos reconhecer que estes são em si mesmos tão claros que temos poucas explicações de empregá-la. Pois, para além da relação de causa e efeito, que nos convence da realidade, da paixão com que simpatizamos, precisamos das relações de semelhança e contiguidade para sentir a simpatia em sua plenitude. Então, seja lá qual for a dimensão da simpatia ou do altruísmo, nós precisamos de relações para sentir algo que seja exterior a nós. E como essas relações podem converter inteiramente uma ideia em uma impressão, isso também é importante. A simpatia, nesse sentido mais cheio, ela se vocês percebem,
não nos dá exatamente o que o outro está sentindo. Ela nos dá uma espécie de evidência de que o outro sente. Mas ela não nos dá exatamente o que é que o outro sente. Para se sentir o que é que o outro sente, é preciso uma relação imaginativa mais completa. O que significa isso? Significa se imaginar no lugar do outro de maneira mais inteira. E quando fazemos isso, o que nós conseguimos entender? Nós conseguimos sentir algo assemelhado que o outro sente, com um grau de afinidade maior. Esse é o ponto. Então, se eu olho para você, imagino que você está empolgado, está feliz, eu tenho essa ideia, e essa ideia se transforma na impressão que me faz sentir felicidade. Percebe? Ou seja, pelo mecanismo de um certo altruísmo, nós conseguimos saber com um grau de precisão muito grande, sentir com um grau de precisão muito grande, o que o outro está sentindo. No seu próprio conteúdo. E se nós tivermos um vocabulário de sentimentos morais, com mais adequação ainda. Nós vamos saber se é ódio, se é desprezo, se é orgulho, o que é? Se é ressentimento. Mas no âmbito imediato da simpatia, nós sentimos que o outro sente, sentimos que há sentimento exterior a nós, mas não é muito claro para nós que tipo de sentimento é esse. Sabemos que é dor, sabemos que é prazer, mas não sabemos que tipo de dor ou que tipo de prazer é. Ou seja, para que tenhamos uma versão mais bem acabada do tipo de dor, do tipo de prazer, o tipo de sentimento que implica uma determinada expressão facial, um determinado tipo de experiência, nós precisamos nos imaginar na posição do outro. Ou seja, o sentido de simpatia que concerne principalmente ao altruísmo. E não o sentido de simpatia que concerne principalmente a sensação imediata do que o outro sente. Então, continuando. E como essas relações podem converter inteiramente uma ideia em uma impressão, transmitindo a vividez dessa para aquela de maneira tão perfeita que nada se perde na transição, podemos facilmente conceber como a relação de causa e efeito pode, sozinha, servir para fortalecer e avivar uma ideia. Na simpatia, existe uma conversão evidente de uma ideia em uma impressão. Uma conversão evidente. Na crença, é uma ideia com a força de uma impressão. Aqui é uma conversão evidente de uma ideia em uma impressão. Essa conversão resulta da relação dos objetos conosco. Nosso eu está sempre intimamente presente a nós. Comparemos todas essas circunstâncias e veremos que a simpatia corresponde exatamente às operações do nosso entendimento e contém mesmo algo de mais surpreendente e extraordinário. Imaginem o seguinte, que é um drama amoroso, um drama para qualquer um que tem uma vivência amorosa, né? Você está sentindo alguma coisa e você pergunta para o outro por que ele não está agindo na proporção daquilo que você sente, né? E aí o outro vai dizer para você que não age na proporção do que ele sente, porque não está sentindo o que ele está sentindo. E aí o sofredor amoroso vai dizer: você não sabe o que eu estou sentindo. Como que você não está sentindo? Como que você não sente o que eu estou sentindo se você não sabe o que eu estou sentindo? Faz sentido para vocês essa dinâmica, que é muito comum dos impasses amorosos? Mas, na verdade, sabe, né? Não é muito difícil saber o que o outro está sentindo. Não é muito difícil se imaginar na posição do outro e saber o que o outro está sentindo.
Para ser linguisticamente rigoroso, e discussões amorosas não é o caso de vocês serem linguisticamente rigorosos, né? Provavelmente vai piorar as coisas, mas o que vocês deveriam dizer, né, se fosse o caso de uma discussão filosófica, é dizer que eu sei o que você está sentindo, mas eu não sinto o que você está sentindo neste momento, com relação a você. Percebe? Eu sei o que é desamparo. Via de regra, quando você tem uma desilusão amorosa, o sentimento que você tem é desamparo. Eu sei o que é desamparo. Sei que você está sentindo desamparo. Mas eu não me sinto desamparado não tendo o seu afeto como você se sente. Perceberam? Essa é uma relação de se colocar imaginativamente no lugar do outro, ainda que se colocar imaginativamente no lugar do outro não significa corresponder aos afetos que o outro demanda. Né? E corresponder aos afetos que o outro demanda envolve uma outra natureza uma outra confluência de sentimentos. É tipo, uma pessoa fala pra mim, não, porque eu tive a minha casa roubada. Eu nunca tive a minha casa roubada, mas já roubaram o meu caderninho. Então eu consigo fazer essa transmissão imaginativa pela sensação que eu tive ao roubarem meu caderninho, só que seria algo mais forte. Eu acho que é por aí, né? Poderia. O que poderia ser dito para você é que você não vivenciou de maneira própria a intensidade dessa perda. Mas você sabe do que se trata essa perda. Percebe? E você sabe no sentido de sentir. Eu sei que ordem de sentimento concerne essa perda, entretanto, eu não a sinto, ou não a senti, na intensidade que você sentiu. É o caso Só que aí a gente faz associações com o que a gente já sentiu, né? Exatamente, exatamente. E o ponto é que o mecanismo da simpatia, quando ele se expande para a dinâmica altruísta, que é a dinâmica em que ele é mais, digamos assim, loquaz, né? mais detalhado, nós temos razão para crer que estamos sentindo, que sabemos o que o outro está sentindo quando nos imaginamos no lugar do outro. Por quê? Porque os sentimentos são semelhantes entre nós. Esse é o ponto. Né? O que não quer dizer que não faça diferença estar sentindo em si próprio ou estar sentindo, se imaginando no lugar do outro. Porque quando nós nos imaginamos no lugar do outro, a intensidade daquilo que o outro sente vai derivar do número de relações que nós temos com relação ao outro. Então, se você teve seu caderninho roubado e, sei lá, sua irmã teve a casa roubada, você vai sentir, ao se colocar no lugar dela, você vai sentir aquilo que ela sente com intensidade maior do que se fosse uma pessoa estranha que você soube que teve a casa roubada. Percebe? Mas não é a mesma coisa do que ter a casa roubada. Porque viver em nome próprio concerne a presentificar uma dor que você mesmo não consegue se você não estiver tendo a casa roubada. Esse é o ponto. Por mais que você já tenha tido a casa roubada, existe uma certa maneira de sentir que concerne a se perceber numa determinada situação, do ponto de vista presente, que nem quando você se imagina, você é capaz de reproduzir. Você, no máximo, consegue alguma coisa assemelhada. Imaginar assemelhadamente. Então, esse é um ponto, porque nós temos um grande ceticismo, usando ceticismo de maneira imprópria, tá? Não filosoficamente. Nós temos um grande ceticismo acerca dos sentimentos dos outros, quando, na verdade, nós temos pouca razão
para termos esse ceticismo. Mas esse ceticismo, ele se dá principalmente em termos egoístas, de que os outros não dão o valor que os nossos sentimentos têm. E provavelmente nós estamos certos, né? Os outros não dão valor. Sendo egoísta, os outros não dão o valor que os meus sentimentos têm, né? Mas esse ceticismo deriva nada mais do que de uma atitude, de um certo egoísmo, de uma certa atitude autocentrada, né? Que no fim das contas, os outros sabem o que eu estou sentindo. Eles só não se importam. O que pode ser muito pior, né? Pensar assim, às vezes é melhor, talvez proteja mais o eu, né? Falando psicanaliticamente, nós nos auto-enganarmos julgando que os outros não sabem aquilo que nós estamos sentindo, não sentem aquilo que nós estamos sentindo. É por isso que eles não se importam, né? Talvez, do ponto de vista protetivo, esse auto-engano seja mais protetivo. Mas se nós examinamos os sentimentos, nós temos mais razões para crer que eles sabem aquilo que nós sentimos e não se importam, e não se importam. Porque não são suficientemente altruístas para isso. E esse altruísmo pode derivar, essa falta de altruísmo pode derivar ou egoísmo, né? Ela não é altruísta porque ela não quer, porque ela tem mais o que fazer. Mas uma limitação do altruísmo também se deve a um uso, como eu posso dizer, reduzido da imaginação, né? Estimular a imaginação concerne a estimular nos colocarmos no lugar do outro. Uma imaginação pouco estimulada, ela tem pouca capacidade de altruísmo, né? Como é que se estimula a imaginação? Por formas ficcionais nas quais nós nos imaginemos no lugar do outro. Com mais intensidade nós habitamos formas ficcionais ou relações em que nós nos imaginamos no lugar do outro, mais nós começamos a nos importar com os sentimentos dos outros. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar altruístas, mas nós vamos aumentar a nossa capacidade de podermos ser altruístas, né? E o altruísmo, a falta de altruísmo, está diretamente ligado à capacidade. A capacidade não é a condição suficiente, mas é a condição necessária, né? Como é que você vai exigir que alguém se imagine no lugar do outro se a experiência ficcional dessa pessoa é muito pequena, né? Não tem como exigir. Mas você tem como exigir de alguém ter uma experiência ficcional abundante que ela seja capaz de se colocar no lugar do outro, né? Interpretando um pouco Nietzsche de maneira meio violenta, né, talvez uma das razões da proliferação do ressentimento seja justamente uma escala imaginativa reduzida no que diz respeito à posição do outro, né? Uma vez que existem poucos lugares, pouca admissibilidade para a posição que o outro possa vir a ocupar, o ressentimento acerca do momento em que o outro ocupa um lugar anômalo é maior, né? Então, por exemplo, eu sempre tive que reprimir os meus desejos sexuais. E sofri com isso e estou aqui vivo. Aí chega uma pessoa que reprime os sentimentos sexuais, que todo mundo reprime, mas reprime menos. E eu vou ficar ressentido. Por quê? Porque no meu espectro de ficcionalização, eu nunca me autorizei forçar os outros a me imaginarem naquela posição. E você força. Logo, eu me ressinto com relação a você. Percebe? A minha incapacidade imaginativa me coloca numa posição de ressentido. Que você está me obrigando a me colocar numa posição, me imaginar numa posição em que eu nunca obriguei ninguém a se imaginar. Percebem? É como se eu estivesse tendo o meu mundo pluralizado contra a minha vontade.
sendo que eu nunca pluralizei o mundo de ninguém. Essa parece ser uma explicação para uma certa dinâmica de ressentimento. Né? Por que você quer uma educação melhor, se eu não tive uma educação melhor? Esse tipo de julgamento, esse tipo de imaginação costuma ser mais fácil com relação a pais e filhos, né? Ah, eu não tive, quero que você tenha. Principalmente numa educação burguesa, né? Eu não tive, não consegui comprar, quero que você possa comprar. Não consegui estudar, quero que você possa comprar. Mas isso no que diz respeito às pessoas com quem eu tenho muita relação. Né? Meus filhos, no máximo meus parentes. Os outros não. Né? Os outros mais distantes, se eles me obrigarem a fazer o esforço imaginativo de me colocar no lugar deles, talvez esse esforço seja, não sei se um sofrimento, mas pelo menos é pode ser um sofrimento. Mas se não é um sofrimento, pelo menos é um... Qual é uma palavra menor para sofrimento? É um trabalho, né? Um aborrecimento. Tudo que eu quero é não me imaginar no lugar de mais ninguém. E você abre uma possibilidade de vida na qual eu eventualmente tenho que me imaginar naquela posição. Percebe? Por que você está me dando esse trabalho? Isso gera ressentimento. Faz sentido para vocês? Isso não quer dizer que seja um ressentimento defensável. Né? Não é um ressentimento defensável do ponto de vista moral. Porque, principalmente, ele se dá em função de uma preguiça imaginativa. E, por vezes, uma preguiça imaginativa que deriva em ódio. Né? Pior ainda, muito menos justificável. Né? Imagina, você vai odiar alguém porque você é preguiçoso imaginativamente de se colocar no lugar do outro e se habituar a esse lugar imaginativamente. Né? Eu já sinto isso com relação às pessoas que usam o celular. Um ódio danado. Mas é defensável meu ódio? Talvez seja. Mas provavelmente não. Né? Porque eu sou obrigado não só a serviços que me são negados, né? Ou seja, meu mundo não é tão amplo quanto ele poderia ser, porque eu não tenho a via de acesso ao mundo mais amplo, né? Como meu mundo é alterado em função disso, que eu não gosto, e não quero que alterem meu mundo, mas meu mundo é alterado mesmo assim, ao mesmo tempo em que eu sou obrigado a me imaginar na posição do desamparo das pessoas que queriam realizar operações com celular e não conseguem, quando são frustrados. Ou seja, eu tenho que me imaginar na posição da frustração amorosa de alguém que não teve o match no Tinder, por exemplo. Eu penso, esse é um exercício imaginativo bastante complexo, mas eu tomo como menor. Uma vez que eu tenho outros mundos que eu julgo muito melhores do que esse, eu ser obrigado a me colocar nesse mundo me traz um ressentimento danado. E aí eu sou um ressentido... não é virtual, né? Porque isso não tem a ver com a virtualidade propriamente. Mas eu tenho ressentimento com relação à colonização do mundo pelos aplicativos. Julgando que o Tinder é um aplicativo. Percebe? Então, se alguém algum dia chegar triste comigo, César, não, me dá um tempinho, não sei o quê, eu não estou bem, porque eu não recebi o match. O que eu vou fazer? Eu tenho simpatia no sentido imediato, ou seja, eu sei que há sofrimento além do meu. Esse não é meu problema. O problema vai ser, eu estou disposto a me imaginar na posição dele, a ponto de saber o que ele está sentindo? Eu nem sequer tenho essa opção. Eu sou obrigado a me imaginar. Quando eu vejo, já estou me imaginando. E aí, o que eu vou fazer? Ou eu aceito e penso, que bom, o meu mundo se expandiu para baixo. Né? Meu nível de ficção está caindo. A qualidade da minha ficção está caindo. Que bom. Ou eu me ressinto, olha o que ele fez comigo, né? Ou eu sinto ódio. Quero destruir esse mundo ao qual eu fui obrigado a me imaginar nele. Olha que impasse moral. Evidentemente que o tipo de mundo no qual se é obrigado a se imaginar entra na conta do ressentimento moral, ou da possibilidade de justificação do ressentimento, né?
Há ressentimentos e ressentimentos. Mas essa é uma operação que nós somos convocados a ela o tempo inteiro, né? Ficou claro ou ficou confuso eu convocar esses exemplos malucos? Ficou claro. Então tá. No parágrafo 9, ele diz assim: ora, nada é mais natural que abraçarmos nesse ponto as opiniões dos outros, tanto pela simpatia, que torna seus sentimentos intimamente presentes a nós, como pelo raciocínio, que nos faz considerar seu julgamento uma espécie de argumento em favor daquilo que afirmam. Estão percebendo? A simpatia para o Hume, ela tem uma extensão muito maior do que a do Adam Smith. Ela abriga o Adam Smith e abriga essa dinâmica imediata da simpatia, segundo a qual nós sentimos em nós a dor do outro. Mas por simpatia, ele também denota isso que eu chamei de altruísmo, né? Que é se imaginar no lugar do outro. Simpatia no Hume tem esses dois usos, tá? Isso atrapalha muito, mas, né? Escreva uma carta para ele reclamando. Parágrafo 14, não. Parágrafo 15. Tem uma síntese que é interessante, né? Ele fala sobre jovens ricos, que é uma espécie de antecipação do Alden do Thoreau, né? Porque se você é rico, muito rico, você é conhecido. Se você é conhecido, tem muitas expectativas com relação a você. Essas expectativas podem ter o efeito de facilitar a vida para você ou piorar. Mas tanto numa versão quanto na outra, ela vai ter um aspecto de deformação moral em você, né? Não vai ser como os outros. Então, há um certo romantismo que ele descreve aqui de jovens ricos que vão para lugares muito distantes, onde eles não são conhecidos, para poderem crescer moralmente. Que não é bem o que o Thoreau faz, porque o Thoreau fica escondido, mas tem a ver com essa ideia de que é preciso um novo contexto para que algum melhoramento moral ou para algum fortalecimento moral possa acontecer. Então, se quer despertar menos simpatia, não despertar simpatia nenhuma, porque isso é relativamente impossível, mas se quer despertar menos simpatia, é preciso ir para um lugar onde o número de relações que se tem seja baixo. Então, talvez se eu for para a China, o número de relações vai ser mais baixo do que aqui, mas talvez não seja tão baixo, porque eu vou ser o diferente. E o diferente tem um número de relações também significativo, né? Eu teria que ir para um lugar onde eu não fosse nem tão diferente, nem tivesse um número de relações tão familiares, né? Então, onde eu talvez não falasse a língua, não entendesse os valores, não entendesse os costumes, né? Aí eu despertaria um nível de simpatia relativamente baixo. E não fosse identificado imediatamente como um diferente. Parágrafo 15. Não, 16. Ele diz assim: podemos concluir que as relações são necessárias à simpatia. Não absolutamente, isto é, quando consideradas simplesmente como relações, mas por influírem na conversão de nossas ideias dos sentimentos dos outros nesses próprios sentimentos, mediante a associação entre a ideia que temos de suas pessoas e a nossa própria. Pois aqui, tanto a relação de parentesco quanto a de contiguidade subsistem, mas, como não estão unidas nas mesmas pessoas, contribuem para a simpatia apenas em menor grau. Só para terminar, as relações são importantes para o Hume. Para a simpatia, não são as relações de causalidade ou de causação, de causa e efeito, né? São as relações de semelhança ou contiguidade. Então, são relações de coisas que são parecidas,
né? Ou relações que envolvem, digamos que um compartilhamento de características parecidas, entretanto, num contexto diferente. Então, por exemplo, se eu for para a China, eu não pareço um chinês. Pelo menos nunca me disseram isso ainda, né? Que eu pareço um chinês. E eu sou diferente. Mas eu sou uma pessoa. Percebe? Também, salvo o melhor juízo, né? Nunca ninguém me disse que eu não sou uma pessoa. Então, eu sou uma pessoa, mas eu não sou um chinês. Eu tenho uma relação de contiguidade com os chineses, em que a minha diferença aviva a nossa semelhança. Se eles nunca viram uma pessoa como eu, digamos que haja um reduto na China, onde só haja chineses, e eles nunca tenham visto um ocidental, alguém com uma cara semelhante à minha. Um brasileiro, né? Para ficar mais. Nunca viram um brasileiro antes. E aí eu cheguei lá. O que eles vão sentir? Vão ficar absortos. Nossa, que coisa esquisita. Ao mesmo tempo que vão sentir, é uma pessoa. É uma pessoa muito esquisita. Isso produz relações de simpatia. Percebem? Porque eles vão, ao mesmo tempo que saber que eu sinto dor, porque eu sou um deles, né? Eles têm a evidência de que eu sinto, eles têm a evidência de que eu sinto, eles também vão ser obrigados a se imaginar na minha posição. O que é ser uma pessoa muito estranha aqui? E isso produz um número de relações relativamente alto se eu estou buscando pouca simpatia. Então, não é a relação de causa e efeito que aumenta a simpatia. É o aumento de relações, mas as relações de contiguidade e de semelhança. Tá? Ficou claro para vocês? Uhum. Então tá bom. Gente, acho que tá bom por hoje. Na aula que vem, eu pedi que vocês, se vocês já não leram, que vocês leiam. Não, acho que tem mais um pedaço para. Deixa eu ver se tem mais um pedaço para hoje. Que é a parte 2, seção 9. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se tem muitas notas. César, Pode falar. eu tinha pensado se poderia, nesse último caso que o senhor falou, eu estava pensando no exemplo de uma pessoa que tortura outra, Uhum. porque ela não faz isso e encontra simpatia, ou ela tem simpatia, no caso, pela tortura do outro, ou tem que fugir dela, no caso, ela não sente aquela dor como, né, por exemplo, ela tortura, aí ela sente aquilo e fala assim, nossa, que horrível, eu vou continuar fazendo. É uma coisa, é uma relação diferente. Porque aquilo não afeta, na verdade, a motiva. Uhum. Eu diria que o torturador ele se torna insensível a essa dinâmica mais ampla da simpatia, que é a que nós associamos ao altruísmo, né? Que é a de se imaginar no lugar do outro. Né? Ou que se imagina no lugar do outro, se imagina no lugar do outro apenas no sentido instrumental, né? De saber o quanto que aquilo pode ser pior para o outro se tal ou qual elementos sejam acrescentados. Mas a simpatia, no primeiro sentido, sentido imediato, sentido fundamental, isso ele tem, porque senão ele não torturaria, né? Você só tortura o outro porque existe a evidência de que o outro sente dor, percebe? Por isso a tortura é tão imoral, porque a tortura, ela parte do reconhecimento básico da moralidade, que é o outro sofre, o outro tem dor. Se a tortura se desse, digamos, vamos imaginar um exemplo maravilhoso, né, estapafúrdio, de que aparecesse alguém que não sabe que nós sentimos dor, um alienígena, alguma coisa assim, não sabe que nós sentimos dor. E aí ele percebe
que em determinadas dinâmicas nós nos tornamos mais suscetíveis. Mas ele não sabe o que é isso que nós estamos sentindo que nos torna mais suscetíveis. Eu não poderia dizer que ele está sendo imoral. Eu poderia dizer que ele é nosso inimigo, poderia dizer que nós devemos combatê-lo, ou devemos compreendê-lo. Percebe? Nós estamos numa região ruidosa. Mas eu não poderia dizer que ele foi imoral, esse alienígena. Porque para ele ter sido imoral, ele teria que ter partido do fato de que nós sentimos dor. Esse é o ponto. Ele teria que partir dessa evidência. Sente dor. E por que sente dor, eu torturo. Agora, por que o torturador, apesar de ter a evidência que se sente dor, ele produz dor? Esse é o mal, né? É o vício. O que é o mal? O que é o vício? É produzir dor, sabendo que... É produzir dor. Isso é o vício, né? Porque sempre nós sabemos que pode existir dor. Então, produzir dor é o vício. Mas é produzir dor deliberadamente, né? Para obter determinado tipo de facilitação, determinado tipo de finalidade. Então, nada é mais imoral do que isso, né? Produzir dor no outro, sabendo que o outro sente dor, porque o outro sente dor, para obter determinado tipo de finalidade. Talvez esse seja o ápice da imoralidade, só sendo piorado em função do número de relações que a pessoa mantém com o torturado. Então, por exemplo, se ele tortura o próprio filho, se ele tortura a própria mãe, muito embora isso seja talvez até menos reprovável pelas pessoas, porque a gente vai dizer assim, se é mãe dele, deixa que... Se eles são malvados, eles que se entendam. Mas, do ponto de vista da admissibilidade e moralidade, talvez não haja ninguém pior do que ele, né? É o exemplo que o Sexto Empírico dá no Contra os Éticos, né? Alguém que é obrigado a matar o tirano que te prende e te obriga a matar o seu próprio pai. O que você faz, né? Se você for uma pessoa boa, você não mata. Mas se você for uma pessoa ruim, você mata. Percebe? Claro que o contexto vai ser bastante importante nisso. Mas se você quiser fazer alguma coisa pior ainda, seria torturá-lo, né? E se o tirano te obriga a torturar o seu pai? Teria alguma coisa pior do que isso? Provavelmente não, nem matá-lo, porque a tortura envolve, né, você fazer com que alguém sofra e queira desejar a morte e não obtenha, né? Então, sua pergunta ela é muito boa, porque ela vai para o núcleo duro, por assim dizer, da imoralidade, que se deve justamente ao fato de alguém saber que o outro sente dor, de se imaginar no lugar do outro, sentindo dor, e ainda assim provocá-la, né? Porque provavelmente o torturador, se ele não fosse capaz de se imaginar no lugar do outro, ele não saberia torturar. Porque apenas a evidência de que o outro sente dor não faz com que essa dor possa ser maximizada, né, aumentada. Então ele costuma explorar relações com os filhos, relação com os colegas, tortura um colega na frente, traz informações. A tortura ela é física e ela é psicológica ao mesmo tempo, né? E o torturador mobiliza todo esse conteúdo de relações para poder torturar. E ele só pode fazer isso de maneira adequada ao contexto, para obter uma finalidade tal, porque ele se imagina naquele lugar. Então, digamos que o torturador possui uma sensibilidade especial. Se alguém não é bastante sensível no sentido de entender como o outro sente, não vai ser um bom torturador. E é por isso que o torturador ele é especialmente vicioso. Porque justamente ele é alguém sensível, alguém que sabe que os outros sentem dores, como todo mundo, e se imagina no lugar do outro, ou seja, tem um espectro imaginativo bastante amplo, e ainda assim é capaz de fazê-lo. Eu ia encerrar a aula, mas acho que a gente pode seguir mais um pouquinho na sessão 9. É o livro 2, parte 2, sessão 9.
que na edição de vocês está na página 415. Tá? Acharam? Sim. Tá bom. O título da sessão é Da mistura da benevolência e da raiva com a compaixão e a malevolência. Esse malevolência é a melhor palavra, mas em inglês é malice, que é malícia, né? Não sei se malevolência é melhor que malícia. Talvez malevolência seja bom porque lembra benevolência, né? Tem o mesmo sufixo, né? Não sei. Mas benevolência, acho que é boa, pelo sufixo. Vamos lá. Ao contrário, quando comparamos os sentimentos alheios aos nossos, temos uma sensação diretamente oposta ao original, a saber, sentimos uma alegria pela tristeza dos demais e uma tristeza por sua alegria. Está dizendo essas situações em que existiu uma inversão daquilo que nós sentimos em função daquilo que é sentido. Então, por exemplo, o tirano ficou feliz porque porque destruiu a nossa cidade natal. A gente está triste porque ele está feliz. Percebe? Isso concerne também essa dinâmica que nós abrigamos pelo sentido de altruísmo, né? Faz sentido para vocês? Então, é importante que vocês percebam, e essa é uma das falhas, me parece, da teoria das sensações, das paixões do Hume, é de que ele não prevê a ambivalência, né? Ele poderia até mesmo, mas o máximo que ele chega da ambivalência está no ensaio dele chamado Sobre a Tragédia, né? Mas, para ele, a ambivalência não são sentimentos que se misturam, né, sobre a tragédia. São sentimentos opostos que tensionam entre si, né? E aqui também não é ambivalência, mas sentimentos trocados, né? Ou seja, é uma relação de oposição. Eu sinto algo porque me imagino no lugar do outro e não é o meu lugar. E por isso eu sinto alguma coisa oposta. Sei lá, é tipo o cobrador de impostos que te cobrou um imposto. Aí você viu o cobrador de imposto super feliz. O que você vai sentir? Você vai se sentir triste porque ele está muito feliz, né? E se ele está muito feliz é porque você pagou o imposto, foi obrigado a pagar o imposto, isso não é bom. Quer dizer, é bom, mas é bom, né, de uma maneira mais abstrata. Então ele diz assim, nesse parágrafo ainda. Existe sempre uma mistura de amor ou de ternura com a piedade. E de ódio ou de raiva com a malevolência. Devo reconhecer que essa mistura parece, à primeira vista, contradizer meu sistema. Pois como a piedade é um desconforto e a malevolência uma alegria derivada da infelicidade alheia, a piedade deveria naturalmente, como em todos os outros casos, produzir ódio e a malevolência, amor. Tentarei solucionar essa contradição da seguinte maneira. Aí seguindo. Para causar uma transição das paixões, é preciso uma dupla relação de impressões e de ideias, pois uma só relação não basta para produzir esse efeito. Para que possamos compreender plenamente a força dessa dupla relação, no entanto, devemos considerar que não é apenas a sensação presente, a dor ou o prazer momentâneos, que determinam o caráter de uma paixão, mas sim a totalidade de sua inclinação ou tendência, do início ao fim. Uma impressão pode estar relacionada com outra,
não somente quando suas sensações são semelhantes, como supusemos ao longo de todos os casos anteriores, mas também quando seus impulsos ou direções são similares e correspondentes. Isso não pode ocorrer no caso do orgulho e da humildade, porque estas são apenas puras sensações, sem direção nem tendência à ação. Só devemos buscar exemplos dessa relação peculiar de impressões, portanto, naqueles afetos que são acompanhados de um certo apetite ou desejo, como as paixões do amor e do ódio. Aí sigam para o parágrafo 10. Não, 8. Desculpa. Um rival, ele já dando exemplos, isso fica bem mais claro. Um rival guarda comigo uma relação quase tão estreita quanto um parceiro. Pois assim como o prazer deste último me causa prazer e sua dor me causa dor, assim também o prazer do primeiro me causa dor e a dor e sua dor me causa prazer. Portanto, a conexão de causa e efeito é a mesma nos dois casos. E se em um deles a causa e o efeito têm também a relação de semelhança, no outro tem a contrariedade que, sendo também uma espécie de semelhança, deixa tudo equilibrado. Percebam, ele está querendo dizer que o mesmo tipo de identificação que há com um parceiro, há num rival. A única diferença é que, do ponto de vista formal, é que os sentimentos são trocados. Ou seja, existe uma mistura entre o sentimento evocado em alguém e o sentimento que eu sinto, né? E eu sei o que o outro está sentindo. E mesmo assim eu sinto o oposto. E isso é a mesma coisa, apenas de maneira trocada, a saber o que o outro está sentindo. Ou seja, para ele não há propriamente uma ambivalência nesse caso. E nesse caso realmente não há. Né? No fim das contas, mesmo nessa sessão em que ele fala da mistura das paixões, mesmo nessa sessão ele não faz previsão de alguém que possa sentir as duas coisas ao mesmo tempo com relação ao mesmo evento. Seria uma contradição para ele. E isso se deve a uma certa mecânica da teoria das paixões dele, que é imperfeita. E ele diz no parágrafo 9, ele diz assim: por outro lado, a mesma preocupação com o nosso interesse nos faz sentir dor pelo prazer e prazer pela dor de um rival. E, em suma, a mesma contrariedade de sentimentos que surge da comparação e da malevolência, ou da malícia. Mais para frente, no parágrafo 11, ele diz assim: não é a sensação presente, a dor e o prazer momentâneos, o que determina o caráter de uma paixão, mas sim a inclinação ou tendência geral dessa paixão do começo ao fim. Está querendo dizer que o fato de eu começar sentindo um prazer e terminar sentindo uma dor não quer dizer que eu esteja sentindo prazer e dor. Quer dizer que esse sentimento só vai poder ser interpretado como dor a partir do seu fim. Isso me parece equívoco, né? Ao mesmo tempo, parece mecânico demais, porque dificilmente a gente começa sentindo uma coisa e termina sentindo outra. A gente sente as duas coisas ao mesmo tempo, do início ao fim, com intensidades diferentes, né? Se vocês concordam, se vocês discordarem, ia ser ótimo perceber uma posição diferente. Aí ele diz assim, no parágrafo 11, no finalzinho: se essa regra vale em um caso, portanto, por que não prevalece em todos? E por que a simpatia com o desprazer algumas vezes produz uma paixão além da boa vontade e da ternura? Acaso convém a um filósofo alterar seu modo de raciocinar, saltando de um princípio ao seu contrário,
de acordo com um fenômeno particular que deseja explicar? Provavelmente não, mas, no fim das contas, a previsibilidade que todas as paixões podem ser ambivalentes nelas mesmas parece ser um princípio da associação das paixões, né? As paixões funcionam muito mais como cores que se misturam do que propriamente como imagens definidas, né? Talvez essa seja uma crítica que se possa fazer à teoria das paixões do Hume. Ela é muito figurativa, né? Ela é muito pouco abstrata. E essa figurabilidade da teoria dele impede que ele perceba esse caráter intrínseco que as paixões possuem, que é a sua ambivalência. Nesse sentido, a psicanálise ajudaria o Hume a não ter uma percepção tão mecânica do modo pelo qual as paixões se misturam. Parágrafo 12, ele diz assim: afirma agora que, quando a simpatia com o desprazer é fraca, ela produz ódio ou desprezo, pela primeira causa. Quando é forte, produz amor ou ternura, pela segunda. Parágrafo 13. Ele diz assim: é certo que a simpatia nem sempre se limita ao momento presente. Frequentemente sentimos por comunicação dores e prazeres alheios que ainda não existem, mas que antecipamos pela força da imaginação. Isso nós já sabemos. E aí, no final desse parágrafo: como a simpatia não é senão uma ideia vívida convertida em uma impressão, é evidente que, ao considerar a situação futura, possível ou provável, de uma pessoa qualquer, podemos entrar nessa situação mediante uma concepção tão viva que chegamos a fazer dela nosso próprio interesse. Desse modo, tornamos-nos sensíveis a dores e prazeres que não nos pertencem, nem têm uma existência real no instante presente. Também nós já sabemos. Mas, embora possamos estar pensando no futuro ao simpatizar com alguém, a extensão de nossa simpatia depende, em grande parte, da noção que temos de sua situação presente. Nós temos que saber como a pessoa está para sabermos, para fazermos a nossa simpatia, e aí assim, assumir um sentido meio superstição, né? Para fazermos a nossa simpatia com relação à pessoa, né? Por exemplo, para trazer a pessoa amada em 3 dias, a gente precisa saber em que situação a pessoa amada está. Se ela está casada, se está solteira, está viúva. Isso facilita a simpatia. Tanto no sentido da superstição, quanto no sentido humeano. Em parágrafo 14 ainda, ele diz assim: quando a infelicidade presente de uma pessoa exerce uma forte influência sobre mim, a vividez da concepção não se limita apenas ao seu objeto imediato, ao contrário, espalha sua influência por todas as ideias relacionadas, proporcionando-me uma noção vívida de todas as circunstâncias que envolvem essa pessoa, sejam passadas, presentes ou futuras, possíveis, prováveis ou certas. Se diminui a vividez da primeira concepção, diminui também as ideias relacionadas, como ocorre com os canos, que não podem transportar mais água que aquela que brota da fonte. Com essa diminuição, destruo a perspectiva futura necessária para que eu me interesse completamente pela sorte alheia. Se a minha simpatia com relação à presença da pessoa se diminui, né, o meu interesse com relação à simpatia futura também vai embora. E a simpatia presente, ela se mistura a todas as relações que eu tenho com relação à pessoa, né? Ou seja, a simpatia não fica restrita ao único evento em que eu imagino a pessoa. Ela passa para outras situações assemelhadas. Então, se eu sinto simpatia positiva
com relação ao sucesso de uma pessoa, esse sucesso eu expando para a relação dela com os filhos, com família, mesmo que seja apenas um sucesso profissional. É a mesma coisa no sentido negativo. Mas o meu interesse com relação à simpatia futura depende da minha simpatia com relação ao momento presente. E aí ele diz, eu vou reler. Se diminui a vividez da primeira concepção, diminui também as ideias relacionadas, como ocorre com os canos, que não podem transportar mais água que aquela que brota da fonte. Com essa diminuição, destrua a perspectiva futura, necessária para que eu me interesse completamente pela sorte alheia. Posso sentir a impressão presente, mas não levo minha simpatia adiante. E em nenhum momento transmito a força da primeira concepção para minhas ideias dos objetos relacionados. Pronto. No parágrafo 16, só para terminar, ele diz assim: parágrafo 16? As paixões, portanto, devem depender de princípios que atuam. O mesmo objeto causa paixões contrárias segundo seus diferentes graus, né? E isso não é ambivalência, né? São paixões contrárias. Acho que fomos bem. Já terminou o nosso tempo? Eu vou deixar então para vocês fazerem questões na aula que vem, se vocês quiserem. Tá bom? Tá bom. Então, beleza, gente. Beijinho para vocês. Até quarta-feira. Beijo, até quarta. Bom início de Tchau, semana. tchau. Beijinho.